Bom dia, pessoal. Espero que estejam bem nesse início de semana. Uma semana que promete não ser das mais fáceis, mas que começa com uma notícia boa. Ontem foi divulgada a medida provisória 927, que oficializa aquilo que já havia sido divulgado pelo governo federal quanto às medidas de contenção da crise no que se refere à folha de pagamento das empresas. Antes de começar a falar sobre essa medida provisória, quero pedir desculpas por esse vídeo improvisado. Esse fundo branco, falta iluminação, tive que apagar a luz para não fazer reflexo. Enfim, estamos trabalhando de casa, como vocês sabem, a gente tem que se proteger e é isso que está dando para fazer no momento. Então vamos lá, o que traz essa medida provisória? Basicamente eu vou discorrer sobre os seguintes pontos aqui: antecipação de férias, férias coletivas, antecipação de feriados, banco de horas e diferimento de FGTS. Eu vou falar ponto a ponto, tentando traduzir e tentando resumir o que diz essa medida provisória. A antecipação de férias. Basicamente é o seguinte: comunicar ao funcionário 48 horas de antecedência. Esse período de férias não pode ser inferior a 5 dias corridos. Até aí tudo bem, mas aí traz duas coisas interessantes. Como vocês sabem, quando o funcionário sai de férias, ele deve receber o pagamento por essas férias no máximo até 2 dias antes do início das férias, né? Essa medida provisória traz o seguinte: você pode pagar o funcionário junto com o vencimento da folha de pagamento, ou seja, o quinto dia útil do mês subsequente ao mês de início das férias. E outra coisa que é 1/3 constitucional, que, como vocês sabem, também é antecipado, né, normalmente, até 2 dias antes do início das férias, e que a medida provisória diz o seguinte: ele pode ser pago até o vencimento do 13º salário, você pode postergar esse pagamento lá para o final do ano. Não está deixando muito claro aqui, mas vamos entender que seja na mesma medida do 13º salário, né? 30 do 11 e 20 do 12. São duas medidas bem interessantes aí dentro dessa antecipação de férias. Férias coletivas, não sei se vocês sabem, mas para dar férias coletivas é preciso que se comunique o Ministério do Trabalho e o sindicato da categoria até 15 dias antes do início das férias. E a medida provisória deixa essa obrigação de lado, tá? Não precisa comunicar o Ministério do Trabalho nem o sindicato da categoria nesses 15 dias, não precisa comunicar. Basta comunicar os funcionários, esse sim, 48 horas antes também. E não obedece aos limites das férias coletivas, que são o seguinte: no máximo 2 períodos por ano e no mínimo 10 dias corridos de descanso. Também não obedece a esses limites. Fica bem, dá bastante liberdade aqui quanto a esse ponto de férias coletivas. Antecipação de feriados. Comunica-se também o funcionário com 48 horas de antecedência. Tá? Vale para feriados não religiosos, a princípio. Para que utilize também feriados religiosos, o funcionário tem que assinar um documento, ele dizendo que está disposto a usar esses feriados religiosos na compensação de horas também, tá? Eu listei aqui os feriados não religiosos e religiosos, podem conferir, obviamente, no calendário, mas basicamente é o seguinte: os feriados não religiosos que temos até o fim do ano: 21 de abril, que é Tiradentes, 1º de maio, Dia do Trabalhador, e 7 de setembro, Dia da Independência. Todos esses em dias úteis, tá? E os religiosos 10 de abril, Paixão de Cristo, 12 de outubro, Nossa Senhora de Aparecida, dia 2 de novembro, Finados, e o 25 de dezembro, que é Natal. Lembrando aqui que essas medidas visam sempre a manutenção do emprego, tá? Essa que é a finalidade dessa medida provisória, manter o emprego. Então aqui vai também caber a consciência do funcionário de abrir mão desses feriados para se manter empregado, né? É uma questão de conversa também. Banco de horas. Normalmente, quando se pede banco de horas, a gente tem que procurar o sindicato, tem que entrar num acordo, né, com os funcionários também, e o sindicato tem que estar convencido de que aquele acordo é bom para os funcionários. Nesse caso aqui da medida provisória, como estamos em estado de calamidade e a situação é muito fora da caixinha, esse banco de horas pode ser feito apenas num acordo entre empregador e empregado, tá? Não há necessidade de procurar o sindicato para fazer esse acordo. O que acontece?
os funcionários deixam de trabalhar agora e compensam essas horas futuramente. Essa compensação pode ser feita em 18 meses, a partir do fim do estado de calamidade. O estado de calamidade que foi implementado através do decreto 18 de 18 de março, aliás, o decreto 6 de 18 de março de 2020, né? E ele vale até o dia 31/12, vai até o final do ano. Esses 18 meses para compensação do banco de horas contam a partir do fim do estado de calamidade, ou seja, a partir de 1º de janeiro de 2021. Então, se são 18 meses, um ano e meio, esse banco de horas, essas horas podem ser compensadas até junho de 2022, tá? Um ano e meio a partir de janeiro de 2021. Então, tem até junho de 2022 para compensar essas horas. E como que funciona a compensação? Ela pode ser feita com um trabalho excedente de 2 horas por dia, tá? No máximo 2 horas por dia, mas obedecendo o máximo de 10 horas trabalhadas no dia. Então, assim, se a sua empresa já trabalha 44 horas semanais, de segunda a sexta, então você faz um horário de 8 horas e 47 minutos por dia. Se for fazer 2 horas a mais, você vai trabalhar 10 horas e 47 por dia, o que não é permitido, tá? Você vai poder compensar 1 hora e 13 por dia, nessa sistemática aí. Obedecendo sempre as 10 horas diárias, tá? Se faz um horário de segunda a sábado, não vai ter problema nenhum. Pode colocar as 2 horas a mais que vai dar certo. Mas é só ter atenção a isso, 10 horas por dia na compensação. Mas essa também é uma situação que a gente vai ter que discutir futuramente, né? Se tiverem dúvidas, só nos procurar. E agora o ponto, acho que o que mais esperado aí, né? Que é o diferimento da FGTS. Diferimento, lembrando, é diferimento, não é deixar de pagar o FGTS. Esse valor vai ser devido, tem que ser pago, tá? O que acontece aqui é uma postergação de prazo. Esse diferimento está contemplando as competências de março, abril e maio. Março que vence em abril, abril que vence em maio, maio que vence em junho. Todos esses vencimentos vão ser jogados para julho. Só que não devem ser pagos. Aliás, devem, mas podem não ser pagos todos em julho, né? Há a possibilidade de parcelar esses valores em até 6 vezes. E interessante é que esse parcelamento sobre esse parcelamento não há incidência de encargos, tá? Poderá ser pago até 6 vezes sem encargo algum e sem multa de atraso, nada disso. É um valor devido mesmo, o valor original, parcelado apenas dividido em 6 vezes, a partir de julho, né? Então seria julho, agosto, setembro, até 6 vezes. Enfim, aí traz outras medidas também, como a suspensão de exame ocupacional, que daí, com exceção dos exames demissionais. Então, deixa eu comentar sobre isso aqui também, né? O que ele diz aqui sobre exame ocupacional? Seria assim, a suspensão do exame ocupacional, com exceção do demissional, a não ser que tenha um exame ocupacional que já tenha sido realizado em 180 dias para trás, tá? E o prazo para fazer exame ocupacional é prorrogado lá para o dia 28/2 de 2021. Teria até esse prazo para fazer o exame ocupacional. Mas isso aqui também é outra questão que a gente pode discutir futuramente. E traz outro ponto aqui que acredito não ser tão interessante para todos vocês, porque trata aqui da suspensão do contrato de trabalho por até 4 meses para treinamento de qualificação. Então, assim, empresas que têm a possibilidade de colocar o funcionário em treinamento de qualificação, seja um curso oferecido, um treinamento oferecido pela própria empresa, ou através de uma entidade de ensino, do tipo Senac, Senai, Sebrae. E aí traria a possibilidade de suspensão do contrato de trabalho. Tem outras medidas também para entidade de saúde e tal, mas acho que não é interessante discorrer sobre isso aqui. Os pontos mais interessantes já foram ditos. Lembrando que a validade dessa medida provisória é de 2 meses, por enquanto, tem que ser aprovado pelo Congresso Nacional para se tornar lei, para ter validade até o fim do ano. Ela, a princípio, traz essa validade até o estado de calamidade, que é o final do ano, mas precisa ainda da aprovação do Congresso Nacional. Ela vale a partir de ontem já está valendo. Então, todas essas medidas a gente pode colocar em prática já a partir de hoje. Só que, para ela continuar em vigência, tem que ter aprovação do Congresso Nacional. Acreditamos que não vai ser um problema. Acreditamos que essa medida vai ser aprovada sem delongas e sem muitas discussões.
Pessoal, é isso, tá? Se tiverem dúvidas, estamos à disposição. Estamos atentos também a todas as novidades que estão aparecendo. E surgindo algo novo, faremos novo vídeo, mandaremos mensagens, enfim, entraremos em contato avisando todos vocês. Tá bem? Espero que tenham uma ótima semana, apesar das adversidades. E estamos à disposição para qualquer dúvida. Tá bom? Muito obrigado e boa semana.